Bem, nós vamos dar sequência, então, às aulas sobre trombose venosa profunda e suas complicações, e hoje vamos nos dedicar ao tratamento dessa trombose venosa profunda. Eu devo lembrar de início que o tratamento básico da trombose venosa, que deve ser feito em todos os casos, com exceção dos casos em que existe contraindicação, é a anticoagulação. Então, feito o diagnóstico clínico, deve-se iniciar a anticoagulação. No caso de se ter um tempo de latência entre o diagnóstico clínico e a confirmação diagnóstica, então deve-se começar a anticoagulação e, caso não seja presente a trombose, então é suspensa essa anticoagulação. Nós poderíamos dividir, na realidade, em dois tipos de tratamento da trombose venosa. Sempre iniciando com a anticoagulação, mas os casos graves, como esse, uma flegmásia cerúlea, ela exige outras medidas mais intensas, porque são casos graves, com risco de perda de membro ou morte, inclusive, por embolia pulmonar. Então, feito o diagnóstico de flegmásia cerúlea, a primeira coisa é iniciar a anticoagulação. Se não houver uma resposta muito rápida, então tem que se submeter esse paciente a uma trombectomia, isto é, uma cirurgia em que é retirado o trombo proximal é retirado por meio do catéter de Fogarty e o trombo proximal distal por compressão das veias, às vezes utilizando faixa de Smark. Uma alternativa atual é a utilização de fibrinólise por catéter, ou melhor ainda, uma associação da fibrinólise por catéter com uma retirada, uma aspiração mecânica do trombo, existindo no momento vários catéteres indicados para esse tipo de atividade. Os demais casos de trombose venosa, principalmente nos casos ainda mais graves, como flegmásia alba, porém não tão importantes, tão agudos, nós teríamos inicialmente sempre a anticoagulação e, como uma opção, nos casos de pacientes jovens, em que não existe uma resposta imediata, se mantendo um edema muito grande na extremidade, nas primeiras 24 horas, uma opção seria utilizar, então, a fibrinólise por catéter, sempre acompanhada e seguida por anticoagulação. Todos os demais casos de trombose venosa, seja proximal, distal ou de membros superiores, ou mesmo de outros territórios venosos, o tratamento é basicamente anticoagulante. Nos casos, então, se inicia classicamente com uma heparina não fracionada, ou com heparina de baixo peso molecular, ou com fundaparinux. E, ao mesmo tempo, se inicia a anticoagulação oral com varfarina. Uma opção recente é a utilização, desde o início do tratamento, da rivaroxabana. O tratamento anticoagulante inicial da heparina pode ser feito, então, pela heparina não fracionada endovenosa. Nós damos preferência para esse tipo de tratamento para os casos muito graves ou para os casos com risco maior de sangramento, que se tem um controle mais fácil por meio do TTPA. Normalmente se inicia com bolos de 80 unidades por quilograma de peso e depois se passa a utilização de 18 unidades por quilograma de peso, sendo que depois de 6 horas se faz uma dosagem do TTPA e se corrige, então, mantendo esse TTPA entre 1 vez e 2 vezes e meia o normal. Depois esse TTPA é repetido diariamente. Uma outra opção é a utilização da heparina subcutânea. Nesses casos também se inicia com bolos endovenoso, seguido da heparina subcutânea numa dosagem em geral de torno de 17.500 unidades cada 12 horas. Mas depois de 6 horas se faz o primeiro TTPA e no caso se mantém esse TTPA em torno de 1 vez e meia a 2 vezes e meia. Como eu disse, logo de início também se começa o anticoagulante oral, em geral utilizado a varfarina, na dose de 2 dias em seguida 10 miligramas, passando depois para 5 miligramas, ou nos casos de maior risco de hemorragia, pacientes idosos, etc., utilizamos
uma dose inicial já de 5 miligramas ou até menor. Isso é mantido pelo menos por 5 dias. É suspenso no momento em que o TP, medido agora pelo INR, se mantém entre 2 e 3. Nós tivemos mais de 24 horas desse INR entre 2 e 3, nós podemos suspender a heparina que está sendo utilizada. Uma outra possibilidade, em alguns lugares do mundo, hoje é a rotina de utilização, pode ser utilizada a heparina de baixo peso molecular ou fundaparinux. As heparinas que nós temos no nosso meio são a enoxaparina, a daltaparina e a nadroparina. Nesses casos não há necessidade de um bolus endovenoso, se inicia diretamente com uma injeção subcutânea de uma dessas substâncias e, ao mesmo tempo, a varfarina nos mesmos moldes que nós discutimos para a heparina endovenosa. A dosagem que se tem depende do tipo de anticoagulante que nós estamos usando. A enoxaparina, por exemplo, utiliza-se 2 miligramas por quilograma por dia. Isso pode ser utilizado numa dose única ou em 2 doses, ou dividir essa dose em 2 e utilizar a cada 12 horas. A mesma coisa da daltaparina, por exemplo, 200 unidades antifator 10 por quilo de peso, podendo ser utilizada de uma só vez ou de 2 injeções, uma injeção cada 12 horas. O fundaparinux, de uma certa maneira, é um pouco mais simples de ser utilizado, uma vez que ele é utilizado sempre em uma injeção única e a maioria dos pacientes, entre 50 e 100 quilos, é uma dosagem única de 7,5 miligramas. Os pacientes com menos de 50 quilos usa-se 5 miligramas e com mais de 100 quilos, 10 miligramas, como eu disse, uma única injeção subcutânea por dia. Dos anticoagulantes orais mais recentes, inibidores diretos, no caso do fator 10 ativado, nós temos aprovados pela Anvisa, no momento, a rivaroxabana. A rivaroxabana é utilizada sem uma injeção, ou sem a utilização prévia de um anticoagulante injetável, diretamente por via oral, e se inicia com 2 comprimidos, um comprimido cada 12 horas e 15 miligramas, isso é mantido durante 21 dias. E depois desses 21 dias, se usa 20 miligramas pelo tempo que for necessário. E qual é esse tempo necessário, na realidade? Nós podemos dividir as fases de tratamento da trombose venosa numa fase aguda, que vai até os 3 meses. Seria a fase de tratamento do episódio atual da trombose venosa. Existe uma fase que poderíamos chamar de crônica, a partir desses 3 meses, que se deve, ou que existe o risco de retrombose em alguns pacientes, ou porque a causa da trombose se mantém, ou porque existe uma outra situação que facilite o desenvolvimento de uma retrombose. Como nós vamos determinar se nós vamos manter ou não a anticoagulação nesses pacientes? Nós temos que ter um jogo, na realidade, entre o risco hemorrágico e o risco de trombose. Então, nós vamos analisar cada caso individualmente e verificar se o risco é maior dele ter uma retrombose ou o risco maior de ocorrer uma hemorragia durante o tratamento. Então a gente sabe que os pacientes que são considerados com alto risco para recorrência são o que nós devemos então levar em conta como fator positivo para manter a anticoagulação. Nós teríamos a trombose venosa proximal, a trombose venosa não provocada, paciente com câncer, e o paciente com câncer é mantido durante todo o período em que ele continua com a doença ativa. Inclusive, atualmente, se considera a hipótese de tratar durante esses 6 meses os pacientes com câncer com heparina de baixo peso, pela dificuldade de manutenção da varfarina nesses pacientes. Os pacientes que têm um segundo episódio de trombose deve-se repetir, deve-se manter
perenemente a anticoagulação. Trombofilias do tipo anticorpo antifosfolípide, ou fator 5 Leiden, ou alteração do gene da protrombina, homozigotos. A combinação de fatores trombofílicos, deficiências de proteína C e proteína S, também devem ser mantidos perenemente anticoagulados. E existem dois marcadores eventuais que podem auxiliar no raciocínio de manter ou não a anticoagulação. Um deles é, após suspensão da anticoagulação, se fazer uma dosagem de dedímero. Se esse dedímero se mantiver elevado, pode-se pensar na manutenção da reintrodução da anticoagulação e manutenção dessa anticoagulação até se ter uma baixa de dedímero. Uma outra possibilidade é a ausência de recanalização ao ultrassom, embora esse seja um dado um tanto discutível, pode auxiliar no nosso raciocínio para manter ou não uma anticoagulação. E quais os riscos de hemorragia desses pacientes que vão entrar nesse raciocínio de manter ou não um paciente anticoagulado? Em primeiro lugar, os pacientes idosos de mais de 75 anos, o risco é sempre maior de sangramento. Pacientes com sangramento gastrointestinal prévio, pacientes com AVC prévio, não de origem cardíaca, pacientes com insuficiência renal, doença hepática e aqueles em que o controle anticoagulante é muito difícil, portanto, aumenta o risco da hemorragia, que está em torno de 3 a 3,5% das hemorragias graves no tratamento com a varfarina. Quando nós não podemos utilizar a anticoagulação, existe uma solução parcial, pelo menos, para impedir a embolização dos trombos distais. Essa é a colocação de filtros de veia cava. Hoje, os filtros utilizados são basicamente os filtros removíveis de veia cava. Se o indivíduo tiver uma impossibilidade de utilização da anticoagulação, coloca em uma trombose proximal, se coloca o filtro de veia cava, passada a fase de risco, é retirado esse filtro. Devemos lembrar, entanto, que apenas 50% aproximadamente desses filtros se consegue retirar, então ele é mantido perenemente. Também, se decidir manter o filtro perenemente, pode-se utilizar qualquer um desses filtros removíveis. E qual é a indicação que nós temos para a indicação do filtro de veia cava? Em primeiro lugar, essa é a contraindicação para a anticoagulação. Em segundo lugar, o sangramento na vigência da anticoagulação. Em terceiro lugar, um novo episódio de tromboembolismo venoso na vigência de uma anticoagulação bem controlada. E, finalmente, em termos de complementação do tratamento, hoje a conduta é utilizar a ambulação precoce sempre que possível. Assim que melhora a dor, assim que o doente diminui um pouco o edema, pode permitir que o doente se mobilize. De outro lado, assim que ele começa a sair da cama, que ele começa a se mobilizar, se utiliza uma meia de compressão elástica entre 30 a 40 milímetros de mercúrio na região do tornozelo, isso é mantido pelo menos por 2 anos. Existem alguns trabalhos sugerindo que existe uma diminuição da hipertensão venosa crônica, da síndrome pós-trombótica, com a utilização de pelo menos 2 anos das meias elásticas. Com relação ao tromboembolismo pulmonar, 2 palavras: diagnóstico e tratamento. Então, com relação ao diagnóstico clínico do tromboembolismo pulmonar, o primeiro fato é se pensar na existência dos fatores de risco, que nós já discutimos nas primeiras partes dessa aula. Em segundo lugar, a presença de sintomas e sinais de trombose venosa e, ao mesmo tempo, sinais de origem pulmonar. Que sinais são esses, na realidade? Nós teríamos a dispneia, taquipneia, dor torácica, hemoptise, um mal-estar indefinido, às vezes o doente refere uma sensação de morte iminente, sem que se ache outra alteração. Deve-se pensar na possibilidade, se houver fatores de risco ou situação de risco, na possibilidade de uma embolia pulmonar. E, finalmente, os casos graves em que existe hipotensão ou síncope e que exigem um tratamento muito mais intenso
do que simplesmente o anticoagulante. Feito o diagnóstico clínico, como no caso da trombose venosa, ele deve ser confirmado com um exame de imagem. E o exame de imagem hoje de escolha é a tomografia computadorizada. Vocês podem ver aqui ao nível dessa seta a artéria pulmonar com a luz e um trombo junto à parede. Uma outra maneira que se utiliza, menos atualmente, mas eventualmente pode ser utilizada, é a arteriografia pulmonar, que era o padrão ouro para o diagnóstico do tromboembolismo venoso, mas hoje é muito menos utilizado. E em alguns hospitais nós temos possibilidade de fazer cintilografia pulmonar. A cintilografia pulmonar comparada com o raio-x simples de tórax pode fazer o diagnóstico. Aqui vocês têm uma cintilografia com os pulmões normais, né? E aqui vocês têm uma cintilografia com vários pontos de alteração por embolia pulmonar. E num caso como esse, o raio-x de tórax vai estar normal, mas havendo essa alteração na cintilografia. Com relação ao tratamento, em todos os casos se usa anticoagulação no mesmo esquema que nós vimos para a trombose venosa. Nos casos de paciente que tem alteração cardiocirculatória importante, se faz uma correção dessas alterações cardiocirculatórias, e aí, nesse caso, fibrinólise sistêmica, em que os resultados são bastante bons. Nos casos em que não se consegue uma melhoria imediata do paciente com a fibrinólise, ainda existe a chance de uma trombectomia cirúrgica, e hoje pode ser feita com meio de aspiração por catéteres de diferentes naturezas. Era isso que eu queria dizer nessa segunda parte de tratamento do tromboembolismo venoso. Muito obrigado por essa sua atenção.